eu sou Solange Lima. Esse é o podcast O Código da Alma, um podcast que a gente vai falar sobre autoconhecimento e a jornada do empreendedorismo. E eu estou aqui com o Gabriel e ele vai se apresentar. Olá, eu sou o Gabriel Azevedo, sou psicanalista e no episódio de hoje, né, Sol, nós trouxemos uma pessoa muito importante, muito legal, que é a Sunamita Fonseca. Ela é especialista em gestão de pessoas e liderança, e nós vamos falar um pouco sobre a vida profissional dela, vamos falar um pouco sobre o empreendimento dela. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre gestão de pessoas e eu vou deixar você se apresentar, Sunamita. Depois a gente começa com faz as duas perguntinhas e aí fique à vontade, o palco é seu. Ok. Olá, boa tarde. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de falarmos mais sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre o poder da liderança, o que isso reflete na vida das pessoas, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Muito bem. Então, a primeira perguntinha, Sunamita, é como você enxerga o papel do líder na prevenção de temas como burnout e assédio moral, especialmente considerando que muitos gestores ainda não percebem quando estão ultrapassando limites, e de que forma o seu método Liderança Viva pode transformar essa consciência em resultado real para o negócio? Ótimo tema. Esse tema está muito atual, principalmente porque a gente está vivendo aí a mudança na NR1, que considera riscos psicossociais como saúde ocupacional. Então, agora, esses temas de saúde mental, que envolvem ansiedade, depressão, burnout, deixam de ser apenas temas eh, de psicologia ou de algumas empresas que tomam algumas iniciativas, mas elas passam a ser agora um tema que envolve legislação, regulamentação e envolve também agora a estratégia da empresa. Então, hoje, o papel da liderança, ele sempre foi muito importante quando a gente fala sobre saúde mental, mas hoje ele está muito em evidência. Por quê? Mesmo que as empresas se adaptem à nova NR1, a liderança preparada é que vai fazer de fato a diferença. Por quê? Porque é o líder que está ali junto do time. Então, hoje, quando a gente fala de afastamentos, no Brasil a gente está vivendo um recorde histórico, Hum, com mais de 500 mil afastamentos no ano de 2025. gente. E isso é um número que cresce 15% em relação ao ano de É 2024. muita gente, né? É muito Uhum, significativo. Muito. E o ranking é depressão e ansiedade. uhum, Na maioria dos casos, eu posso dizer quase todos os casos, vem ali uma indicação de que os casos de assédio moral, sexual, de excesso de jornada, tudo tem muita ligação direta com a liderança. uhum, Porque, normalmente, os excessos, os assédios são cometidos pelas lideranças diretas. hum, Então, o que a gente precisa hoje é fazer uma preparação. Porque, de fato, como o Gabriel perguntou, eh, parece que as lideranças não têm ciência de que realmente estão cometendo excessos. E é fato. A gente precisa viver agora um momento de educação, de ensinar para as lideranças o que é assédio. Hoje, aconteceu uma pesquisa o ano passado, 2025, que fala que 52% dos profissionais que estão em cargos de liderança nunca tiveram um treinamento sobre assédio moral e assédio sexual. O que hum, nos leva a crer que, de fato, eles não têm conhecimento. Então, assim, coisas que a gente já conhece na cultura organizacional, as brincadeiras, as piadinhas, que acontecem inclusive ali no ambiente de trabalho no dia a dia, uhum, mas que constrangem o profissional, Sim. que levam o profissional a ter sim uma depressão futura, porque isso é acumulativo. Quando o profissional ele é exposto a uma brincadeira, que a gente não pode dizer que é brincadeira, uhum. porque é assédio, ele entra no modo defensivo. O cérebro começa a agir de forma defensiva. Então, esse profissional que está sofrendo isso, ele começa a ficar recluso. Ele não fala mais, não dá mais a opinião, não traz nenhuma informação, porque ele
está no modo defesa, ele tem medo de agir, de falar qualquer coisa e se tornar novamente alvo de piadas, de brincadeira. Então, assim, você veja que é a partir de uma atitude que a gente poderia dizer mais simples, mas que não é. Isso acaba gerando alta rotatividade de talentos, né? Porque a Exato. liderança geralmente vai se importar com o quê? Com dinheiro, com resultado, né? Produtividade. Sim, A liderança, a corporação, ela não está diretamente, olhando diretamente para o bem-estar psicológico dos pacientes, mas dos... deveria, né? Deveria. Então, assim, talvez esse trabalho é justamente mostrar para a corporação, olha, vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão perdendo. Se é só isso com que vocês se preocupam, vocês estão perdendo exatamente isso, não olhando para Exato. o lado humano das pessoas, né? Isso. Bom, E isso ainda é uma coisa muito comum, então. Muito comum. A gente fala sobre os adoecimentos mentais há muitos anos, né? Não é um assunto novo. Mas com os crescentes casos que vem acontecendo de afastamento, isso acendeu um grande alerta. Quer dizer, nós não evoluímos no sentido de evitar adoecimento do trabalho, Sim, né? E quando você fala sobre a questão das empresas se preocuparem apenas com o financeiro, a gente já vê resultados de que times com saúde mental em dia garantem a saúde financeira da empresa. Por quê? Porque pessoas bem cuidadas, pessoas que estão saudáveis, elas produzem com mais, certeza. elas faltam menos ao trabalho, elas colocam menos atestado. A gente tem uma redução gigantesca do absenteísmo, que são essas faltas, né? Que são as pessoas chegando atrasado, precisando sair mais cedo, porque não está se sentindo bem. Sim. Então, E isso gera licenças, né? Médicas motivo de também. saúde licenças mesmo, médicas, né? É, exato. É. E isso bate na conta da empresa. Porque se você tem um profissional adoecido, é um profissional que não está produzindo. E quando um profissional se afasta, além de não ter a produtividade daquele profissional, você gera uma sobrecarga nos demais. É. E essa sobrecarga também pode levar a um adoecimento. Essa sobrecarga compromete a performance eficiente do time. Então, a gente, quando fala de saúde mental, de saúde do profissional, a gente está falando da saúde financeira da empresa. sim. Uhum, uhum. É engraçado você falar isso, porque assim, eu fiquei no mundo corporativo há 20 anos atrás, praticamente, e fiquei por 20 anos. E parece, na minha percepção, agora se falando isso, a sensação que eu tenho é que não mudou nada. Porque eu passei por assédio moral com um chefe que não quis me liberar para uma vaga. E É. aí depois ele começou a fazer um monte de bullying comigo. Ele não me passava trabalho, ele me isolava do time, sabe? Então, eu aí olhando e conversando com ela, eu falei, gente, É. não mudou nada. É, Continua a mesma coisa, né? E a gente evoluiu. Isso é muito importante, a gente olhar para o funcionário, ver como é que ele está se sentindo. Tanto é que depois disso eu mudei, depois ele acabou liberando para um outro lugar, uhum, e depois eu saí da empresa e fui para uma outra empresa, As né? transições, parece que elas são lentas, né? É, Parece que são muito lentas. Eu lembro que há uns tempos atrás saiu aquela lei que toda empresa tinha que contratar um grupo para fazer uma oficina de respeito a pessoas LGBTs e minorias e outras coisas. Eu lembro que assim, a empresa que eu estava na época fez, porque era obrigatório na lei, né? Não contratou para todos os participantes, para todas da empresa, foi só para a liderança ali do topo. E depois que aconteceu isso, as piadinhas continuavam. A sim. gente ouvia as conversas no corredor e tudo mais, né? Porque a gente está lidando com humanos e humanos mudam um, um certo tempo, né? Se eu não me engano, essa lei que você comentou do burnout, ela ainda não entrou em vigor, né, Sunamita? isso. A nova NR1, como a gente trata, ela entra em vigor Em a partir do maio. dia 26 de maio desse ano. Ah, Então, as empresas realmente vão precisar fazer um mapeamento, né, dos riscos psicossociais, que são os riscos de saúde hum, mental, e fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, é fazer um aí, planejamento de como, por quê e a checagem.
É aí que entra o seu empreendimento. Exatamente. Então, hoje eu tenho uma parceria com a doutora Sheila Guiar, que é advogada trabalhista, porque eu entro com a orientação, treinamento para as lideranças e a Sheila com a parte de legislação, porque elas precisam andar em conjunto. Uhum, E uma coisa que você falou sobre diversidade, muitas empresas realmente aderiram à questão de diversidade, né, e inclusão, fizeram vários projetos, mas isso não perdurou. Inclusive, sim. muitas empresas o ano passado caíram com esses projetos, né? Então, hoje parece que está em desuso. E quando a gente fala, quando vem uma inclusão de um novo projeto, de algo novo na cultura organizacional, eu falo muito que a gente tem que preparar, educar, ensinar as lideranças, porque o projeto pode ser muito bonito, ele pode ser muito ok no papel. Muitas vezes o RH traz ali o projeto, mas ele não perdura porque não tem uma liderança que leve essa cultura organizacional para os demais colaboradores, né, para os funcionários da empresa. Então não tem projeto que dure se a cultura organizacional não durar. Ah, Isso é a maior realidade que a gente vive hoje. é. E a gente ainda vai competir hoje em dia com home office, com um monte de confortos que não precisa estar presente, tipo assim, naquele ambiente que é um ambiente, eu não quero chamar de ultrapassado, né? Mas já passou. É ultrapassado, vamos chamar do que é, né? É. Muitas vezes você vai num ambiente corporativo, são as mesmas picuinhas, as mesmos bullying, a mesma coisa que você via há 20, 30 anos atrás. Você fica, gente, não é possível que isso está acontecendo. Então entra a lei justamente para colocar as coisas em ordem, né? Ah, mas vai ter muita gente que vai se aproveitar da lei, mas isso acontece em todos os momentos, todas as leis. A gente vai se estruturando de várias formas e vários lados diferentes, né? Então, ter uma consultoria, né, como a da Sunamita, seria uma coisa maravilhosa pro empreendimento, né, Sol, imagino. Sim, não só para. Aí você trabalha só com grandes empresas, não para os pequenos empreendedores, porque a gente vê ainda os pequenos muito, né? Não Uhum, tem, às vezes, esse cargo ainda de liderança, mas a empresa começa a crescer, e se ela começa a ter essa cultura logo de cara, já no começo, é importante, né? Esse fator de riscos psicossociais, eles vão valer para todas as empresas, a De partir qualquer de um porte. funcionário. Tá. uhum, É, lógico que as determinações elas são diferentes conforme o porte da empresa, mas assim, as fiscalizações vão ocorrer. Eu digo até que se você tem uma média e pequena empresa, é bom uhum, tomar cuidado, porque as maiores ela têm um RH estruturado Sim. que já devem estar se movimentando. sim. E as menores, muitos não conhecem, não sabem sequer o que está acontecendo. Então, o governo deve fiscalizar, principalmente essas que ele em- vai encontrar ali uma falta de conhecimento, né? Que não vai ter o projeto estruturado, que não vai ter o PGR colocado em dia. E é bom ter cuidado, Uhum, porque as multas vão acontecer. A verdade é que, assim, esses afastamentos estão pesando muito na conta do governo. uhum. E ele vai querer tirar isso da conta dele. E Hum. Então, das empresas também, né? exatamente. Então, Acho assim, que, as empresas precisam de fato se adaptar. E assim, a partir de um funcionário. é, Assim, hoje a gente encontra informação, mas se você precisa de uma implementação, de fato, vai precisar contratar alguém que esteja especializado, assim como eu, uhum. na nova NR1, para não correr riscos. Tem empresa que nem tem RH, né, Sunamita? A maioria não tem RH. É. Terceirizada, né? Só Ou É, terceirizada. terceiriza, exato. principalmente pequenas e médias, eu fico pensando o que que a liderança pensa, né? É importante ter um RH? Aí eu vou colocar pra você essa pergunta. É importante que a cultura organizacional esteja muito presente no dia a dia dos colaboradores, e isso só vai acontecer se você usar as lideranças. Uhum, Você falou sobre o home office e o trabalho remoto uhum, e o quanto é difícil tudo isso. Eu trabalho de forma remota desde 2017. Então, eu tinha uma equipe em 10 cidades diferentes.
a questão de levar cultura para todo o time é um desafio maior quando você não tem todo mundo presencialmente ali, né, fisicamente. Mas é possível, porque eu já fiz isso e sei que é possível. Então, tem uma frase que diz: a, a cultura, ela sobressai o planejamento, né? Porque você planeja, mas a execução ela só acontece se a cultura estiver muito firme, se ela estiver muito clara para todos. E aí, como inserir, né, essa questão da cultura organizacional? É de fato a liderança viver, comunicar com clareza, tirando todas as dúvidas dos seus funcionários, manter um ambiente seguro para que todos se sintam à vontade para trazer suas dúvidas e feedbacks, que isso é bem difícil da gente encontrar, mas faz toda a diferença no dia a dia e na produtividade e no final, no atingimento de meta, na chegada dos objetivos, na rentabilidade. Então, é essa questão de você realmente viver a cultura organizacional. E ela tem que ser uma cultura de respeito, de diversidade, de oportunidades, de conhecimento, de educação. Agora, vou colocar uma pergunta, e aí é pessoal, profissional. Você vive simultaneamente o mundo corporativo e o empreendedorismo, né? Quais são os maiores conflitos, aprendizados, desafios, né, que você enfrentou nessa transição? Se enfrenta nessa É, transição? eu tenho vivido borboletas no estômago o tempo inteiro, né? Porque o mundo corporativo, ele requer muita dedicação, né? E eu vivo isso há mais de 20 anos. Sendo que eu já entendo essa dinâmica, eu já sei como funciona. E fazer essa transição para o empreendedorismo é uma dinâmica que eu não conheço completamente. Eu estou aprendendo a cada dia. E uma coisa que eu sempre vou defender é estudar, né? Então, Uhum. eu pesquiso muito, eu tenho muitas trocas com pessoas como vocês que já vivem o empreendedorismo. Essa questão do network, ela é fundamental, Sim, mas vou dizer que viver o momento de transição, ele é muito desafiador e ele requer muita energia nossa, sim, porque você tem que dar conta dos dois. dos dois, né? É. Mas eu acho que você tem o principal, que é o conhecimento. E aí você vai fazendo essa transição aos poucos, né? Porque é um processo desafiador até hoje. Eu estou há 17, quase 17, 18 anos já empreendendo. É muito desafiador, até hoje eu sinto esse desafio. Então, assim, é um dia de cada vez, sabe? Você vai levando e vai tentando construir algumas coisas, e aí quando você vê, você já está do outro lado. É verdade. E o que eu tenho percebido muito é que rede de apoio é Sim, fundamental. sim. É igual criar filho, né? Se você tem É. uma rede de apoio, se torna um pouco mais Porque o seu fácil. projeto de empreender, né, o seu empreendimento é como se fosse seu filho, né? É, total, exatamente. Mas eu estou gostando bastante. Tem aberto várias possibilidades, tem me dado a oportunidade de conhecer pessoas e histórias inspiradoras Uhum. que me fazem querer realmente cada dia mais, fortalece, sabe, assim, a minha vontade, porque nessa questão do empreendedorismo tem dias que você para e pensa, cara, não é para mim, né? É um Sim, desafio. E a gente justamente isso que pensa a gente, muito isso. é justamente isso que a gente fala, que várias vezes é um desafio realmente, né? Mas eu gostei muito desse negócio de rede de apoio, porque é o seu trabalho, Salamita. Você está criando essa rede de apoio para a liderança, né? Sim. Fazer as pessoas realmente colarem juntos e falar, não, a gente é um time aqui, isso aqui é um time, vamos seguir junto, né? É, eu acho que talvez isso tenha me ajudado bastante, né? Essa minha vivência de desenvolvimento de pessoas me Sim, ajudou bastante, porque o fato de trabalhar em equipe, ele é fundamental. E olhar para o funcionário como uma pessoa e descobrir ali muitos potenciais que muitas vezes ele nem sabe que tem, sim. né? Porque vários liderados que já passaram por mim, hoje já estão em cargos de liderança, mas que no início não tinham a menor ideia de que isso era possível. Eles não conheciam o seu potencial total. E aí a gente foi ali aos poucos descobrindo.
E muitas vezes eu relembro essas histórias para viver esse meu momento de hoje, que são descobertas diárias, desafios que você vai tendo que superar, o friozinho na barriga que te acompanha, mas que sim, é possível ver tanta gente sair de algo que ela nem imaginava e hoje são líderes incríveis. E por que não, né? É, Uma empreendedora incrível aí no futuro. Sim, é. isso é Mas eu acho que a primeira coisa que você tem importante já é essa questão de saber lidar com as pessoas, né? É fazer essa gestão, porque aí você vai montando a sua cartela de clientes aí, que vão ser os futuros líderes, do seu jeito. Você vai ensinar o que você sabe do seu jeito para ela poder se desenvolver, porque cada um vai ter o seu, É, mas você vai passar os seus valores, o que você pensa, isso que é importante, né? é, Que a gente precisa de líderes assim. com é. certeza. Quando eu pensei nisso, quando eu pensei nisso, né, de levar conhecimento, informação para as pessoas, desenvolver líderes de alta performance, porque é uma coisa assim que eu gosto muito de reforçar. A ideia aqui é que a gente consiga desenvolver lideranças que consigam desenvolver funcionários, sabe? Porque só assim a gente consegue chegar na alta performance, que é a Sim. eficiência. E quando eu comecei isso, eu tinha alguns receios, né? Porque quando eu ia em palestras e treinamentos, as pessoas traziam muitos exemplos grandiosos. Uhum, É igual você ir numa palestra de marketing e a pessoa me trazer um exemplo do McDonald's, uhum, trazer um exemplo do Starbucks. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, uhum. porque eu não queria trazer esses exemplos grandiosos, porque ali tem uma história de muitos anos e ali tem um aporte financeiro muito Sim. alto, Sim. né? E aí eu fui revivendo a minha história até que eu percebi que eu tinha grandes exemplos. Na minha trajetória, eu tenho como mostrar em dados, eu tenho como mostrar carreiras que começaram comigo, que hoje são profissionais de sucesso. Então, quando eu descobri isso, olhando para a minha história, porque a gente se redescobre, né? Sim. Uhum. Eu falei, cara, dá para fazer. Coisas Eu vou fazer isso. objetivas, né? É, isso mesmo. É isso Não aí. é Isso não mesmo. é o exemplo do outro, não é o que o outro conseguiu, é o que é É o possível seu porque eu jeito, vivi, né? E eu acho isso é que aí originalidade, né? entra o seu autoconhecimento também. O quanto você se desenvolveu, o quanto você olhou para você, o quanto você viu os seus potenciais, seus talentos, o que você tem de desafios, e aí você consegue se enxergar nesse patamar. Aí só você Isso falou mesmo. uma coisa incrível, sabe o que é? Não dá para ser líder sem Sem ter ter uma autoconhecimento. autoliderança. Isso, Exatamente. Não dá para ser líder sem se autoconhecer. Não É dá para verdade. fazer isso. isso aí. A Bom, gente pessoal, a precisa. gente está chegando no A final gente ficaria aqui. aqui É, conversando ficaria com com você muitas horas. horas, porque tem muita coisa, mas Falando muito. É porque a gente vai chamar você mais vezes, Ah, porque vai, o assunto é com muito, certeza. muito interessante. É, então sempre tem palhinha para o próximo, para a próxima coisa, tem muita coisa para Exatamente. conversar, É, porque o assunto é muito vasto. Mas eu gostaria de deixar um espaço final agora para a Sunamita finalizar, falar com a nossa audiência e passar os deixar seus os seus contatos, contatos, tudo que né? você quiser. É o seu horário, Isso, sua vez de fazer seu fazer marketing. sua ah, finalização. perfeito. Gente, eu sou, de fato, apaixonada por desenvolvimento de pessoas e liderança. Então, se isso te interessa, para você enquanto profissional, ou para que você leve isso para o seu time, me segue que você vai amar todo o conteúdo que eu posto lá. É super simples porque é o meu nome mesmo, Sunamita Fonseca, tanto no Instagram, TikTok, LinkedIn. Eu espero vocês lá. Muito Isso obrigada. aí, então, Sonamita, foi um prazer conversar com você. A gente aprendeu prazer. muito aqui, né, Muito com ela. obrigado por ter A gente vai te vindo. chamar mais vezes, porque o assunto é muito interessante, né, Isso. Gabriel? E você quer E finalizar? e é isso, pessoal. Vocês mandem pra gente nos comentários aí embaixo, perguntas a gente repassa para a Sunamita, a gente responde para vocês quando vocês puderem. E mantenha contato com a gente aqui, que a gente vai fazer mais entrevistas, mais coisas. Esse é o podcast O Código da Alma. Não esquece de seguir a gente lá no YouTube e no Spotify. Isso aí. Então, Tchau, 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 tchau. gente.